6 pessoas foram socorridas. Vejam só essa história. É a história do bolo envenenado. 6 pessoas, elas foram socorridas para o hospital de trauma com suspeita de comer um bolo com sonífero. O Águia acompanhou a chegada das vítimas à unidade hospitalar e conta pra gente. Vamos ver como é que foi? Era por volta das 10 horas e 55 minutos da noite dessa quinta-feira, quando um aparato da Polícia Militar, ambulância do SAMU e motolância chegaram aqui no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, porque uma família teria recebido um bolo de presente na rua Lupo Garro, que fica na Ilha do Bispo. E dentro desse bolo tinha uma substância que botou a família para dormir. Vejam que a primeira vítima já chegou, que é a idosa dona de casa. Essa é outra vítima que está chegando aqui no hospital para receber os primeiros socorros. A princípio, várias ambulâncias do SAMU estiveram no local e lá fizeram os procedimentos e trouxeram as vítimas aqui para essa casa hospitalar. Tom, são 5 vítimas ou 4? Trouxemos 5 e a outra trouxe mais 6 pessoas. Da mesma família? Tudo da mesma família. Tudo da mesma família. Aqui está uma outra pessoa sonolenta, porque uma pessoa passou na rua com um bolo e deu a um dos filhos. Essa família carente levou o bolo para casa e toda a família comeu. De repente começaram a passar mal, ficaram sonolentas. Outra vítima aqui, Vital Vaz. Acabou de entrar aqui a outra vítima, pode ir lá mostrar por gentileza? A outra vítima, já dando entrada aqui no Hospital de Emergência e Trauma, como eu bem já frisei, todas elas muito sono. E os socorros foram rápidos lá, Tom? Foram rápidos, teve o apoio também da PM aí, que está trazendo uma criança que também está bem sonolenta. Mas, graças a Deus, chegou o Uso, chegou a motolância, mais apoio de mais 2 básicas e o pessoal da polícia. Agora, Tom, agora há pouco teve também umas pessoas que foram envenenadas por lá, né? Foram 5 pessoas da família só, 6 pessoas da família só, até o momento que a gente sabe. Aí, essa daqui também é de lá? Também. Outra pessoa também chegando aqui. De 8, 10 anos mais ou menos. Tem uma criança de 8 a 10 anos também. Ó, a criança chegando aqui, ó. Essa daqui é a criança que está sonolenta, que vocês agora estão vendo nessas imagens. Como eu já disse, foi um bolo que a família recebeu de uma pessoa que ia passando na rua e acabou aí oferecendo ao rapaz. O rapaz levou para casa, ofereceu aos irmãos e ofereceu também aos pais. Com isso, eles comeram e o médico do SAMU acredita que tenha sido uma substância para dormir tipo sonífero. Mas a polícia agora vai pegar o bolo para levar para uma averiguação, uma perícia, para que eles possam fazer uma investigação para saber quem foi essa pessoa que trouxe esse bolo e deu a essa família da Lupo Garro. Outra pessoa aqui chegando, ó, olha só, outra pessoa aqui, ó, sonolenta, chegando aqui, como vocês agora estão vendo, é o dono da casa, eu acredito, o marido da senhora que agora há pouco deu entrada. É uma família completa, o pai, a mãe, 2 irmãos adultos e uma pré-adolescente de aproximadamente 10 anos de idade, como a gente bem já mostrou para você que está acompanhando aí a nossa programação. A criancinha também vai entrando ali agora, na maca. Agora há pouco nós mostramos ela em pé, mais sonolenta, e foi levada agora para a área vermelha para receber toda a medicação. O nosso repórter cinematográfico Vital Vaz, ele agora vai mostrar aqui, ó, o dono da residência, que está saindo agora com os maqueiros tirado nos braços e vai ser colocado aí nessa maca e logo em seguida para a área vermelha para que ele possa tomar uma medicação adequada. A princípio seria envenenamento, mas não, foi um bolo que estava com a substância que possivelmente seja sonífero. A motolância, os paramédicos do SAMU, a polícia militar estiveram todos no local e fizeram aí o trâmite, fizeram todos os procedimentos, socorrendo essas vítimas aqui para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O Washington Luiz, ele tá atrás de descobrir essa história do bolo. Eri abençoado está querendo saber se sobrou um pedacinho do bolo. Eri, você não pode comer esse bolo que você vai dormir.
Então não pode, o pessoal da produção está querendo, tem bolo, calma. Esse bolo não. O Washington Luiz está no trauma agora e ele tem os detalhes e os desdobramentos. O Washington, onde é que ele está agora, pessoal, com a gente? Ele está em outro ponto da cidade e vai trazer as atualizações sobre esse assunto. Washington, o que é que já se sabe, fora o que o Águia trouxe mostrando a chegada das vítimas, sobre essa história do bolo, hein, Washington? Que bolo envenenado é esse? Bom dia, meu caro WL. Tribuna Livre. Olá, Bruno. Muito bom dia a você. Muito bom dia a todos que nos assistem nesse momento. São alguns questionamentos que a polícia precisa saber e uma investigação precisa ser feita de forma emergencial. O que teria realmente acontecido? Qual o interesse dessa pessoa em fornecer este bolo? Aliás, será que algum outro bolo também não está com a mesma substância em que deixou essa família completamente dormindo, né? Teve uma delas que passou mais de 30 minutos desacordada, ou seja, dormindo em casa com esses sintomas. Ontem, a equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU, eles montaram uma verdadeira operação de guerra, porque até então a informação teria sido repassada para o SAMU e para o Corpo de Bombeiros que teria sido envenenamento. E caso de envenenamento, pelo tempo que foi consumido o bolo, era muito difícil de alguns chegar com vida no Hospital da Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, dependendo do tipo de envenenamento. Agora pela manhã, nós já obtivemos algumas informações sobre o estado de saúde das vítimas que foram conduzidas ontem à noite nesta matéria relatada pelo repórter Águia. O paciente das iniciais, WBS, de 27 anos de idade, vítima de envenenamento no procedimento lá na Ilha do Bispo. O paciente foi conduzido pela equipe do SAMU e o estado dele é considerado estável. O mesmo acontecendo com LG da S, de 72 anos de idade, vítima também dessa mesma situação. O estado clínico é considerado estável. A criança de 10 anos de idade, o mesmo estado de saúde das demais vítimas continua estável em observação no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Já as iniciais GBDSJ, de 24 anos de idade, a vítima por suposto envenenamento ainda continua no estado de saúde considerado estável. E o senhor JBS, de 49 anos de idade, também procedente lá da Ilha do Bispo, ele encontra-se o estado considerado estável. Dos males, o menor. Nós temos uma sonora com o condutor do SAMU, o Cabral, que dá detalhes sobre esta operação que foi desencadeada pela própria equipe do SAMU e também do Corpo de Bombeiros para socorrer essas vítimas para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Vejam. Foram uma ocorrência de 5 vítimas que comeram de um fatídico bolo e estavam passando mal. Segundo informações da família, quando ligou para o 92, estavam desacordadas. Ao chegarmos lá no local, das 5, realmente tinham 3 desacordadas, 2 idosos, 2 adultos e uma pré-adolescente, de aproximadamente 12 para 13 anos. E das 5, nós trouxemos uma senhora que está com a pressão bastante elevada, foi medicada e está aos cuidados do trauma. E a básica está trazendo as outras 3 pessoas. Um realmente não vai ter necessidade, vai ficar em casa, um dos adultos. E está com as básicas aí trazendo as outras 3 e vai ficar aqui sob os cuidados do trauma. E a polícia está com o restante do bolo, o que sobrou do bolo. E vão averiguar para ver se realmente tem algum tipo de substância, tipo sonífero, alguma coisa desse tipo aí. É um dos fatos que chama a atenção. Aqui na Paraíba, por exemplo, a gente não tinha ainda observado fatos dessa natureza de uma própria família passar por um momento tão difícil que essa família passou ontem. Ontem mesmo, equipes quando ligavam para o SAMU, até o próprio SAMU ficou sem entender o que estaria acontecendo. Mas várias pessoas que consumiram este bolo passaram mal e ainda se encontram à disposição da equipe médica do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. O tempo-resposta, Bruno, da Lopugar até o Hospital de Emergência e Trauma, a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU para que essas vítimas pudessem ser conduzidas para o Hospital de Trauma foi fundamental. Treinamento, experiência e também a comunicação fácil da equipe do SAMU. Porque caso contrário, a gente poderia estar noticiando fatos muito mais desagradáveis do que nós estamos
fazendo agora. Dos males, o menor. Todas elas já passam a ter a consciência restabelecida e durante todo o dia de hoje elas devem receber alta, algumas delas receber alta dependendo do estado de saúde. Nós acreditamos que agora sim precisa ser feita uma investigação muito mais aprofundada, porque não se sabe se esse bolo foi específico para essa família ou se essa pessoa que encaminhou esse bolo ou doou, vendeu, não se sabe ainda, a Polícia Civil é que vai interrogar essa pessoa para saber o que realmente teria acontecido. De tal sorte, é muito cuidado que a gente precisa ter, principalmente quando recebe bolo de pessoas desconhecidas ou qualquer uma outra alimentação, né, Bruno? É com você, amigo. Obrigado, Washington, como sempre, trazendo as atualizações agora sobre esse caso. Uma coisa que chama a atenção, né? Fazia tempo que eu não tinha mostrado aqui uma notícia nesse sentido. Foi o assunto de ontem à noite em João Pessoa, os dois assuntos que dominaram, esse assunto e os 300 mil reais apreendidos pela Polícia Federal. Daqui a pouco nós vamos falar para onde que estava indo esse dinheiro, os 300 mil reais. E esse bolo, quem foi que colocou o veneno nesse bolo? Deu até vontade de comer um bolinho aqui, mas depois dessa aqui eu vou dar um bolinho com café para acordar, é bom de manhãzinha, hein? Bolinho com café. Gente, duas pessoas